Você já gastou sua energia tentando se explicar para pessoas que só querem te criticar? Nem todo mundo merece ouvir sua versão dos fatos, e quanto mais tempo você insiste nisso, mais você se perde. Hoje, vamos explorar como manter uma atitude estoica pode transformar sua forma de lidar com desrespeito e protegendo o que há de mais valioso, sua paz interior. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar a opinião e comportamento dos outros, mas está sob nosso controle como escolhemos reagir. Prepare-se para descobrir como essas lições simples, mas poderosas, podem mudar a maneira como você encara situações mais difíceis. E antes de começarmos, preciso te dizer que esse vídeo só chegou a você porque alguém curtiu, deixou seu like e compartilhou. Faça o mesmo para não quebrarmos essa corrente. Vamos começar. 1. Reconheça quem merece sua energia. Você já se viu tentando explicar algo para alguém que simplesmente não estava interessada em ouvir? Talvez tenha gastado horas argumentando, buscando ser compreendido, mas a outra pessoa estava mais preocupada em te desqualificar do que em realmente entender seu ponto de vista. No fim, o que restou foi exaustão e frustração. E por quê? Porque você colocou energia em quem não a merecia. Imagine a cena. Você tenta corrigir um mal-entendido com um colega de trabalho que, na verdade, não está interessado em resolver o problema, mas sim em provar que você está errado. Ou, quem sabe, você tenta justificar uma decisão pessoal para um parente, que responde com críticas disfarçadas de conselhos. Essas situações são como despejar água em um copo furado. Por mais que você tente, nunca será suficiente. O problema não é o que você diz, mas para quem você está dizendo. Algumas pessoas não querem ouvir. Elas não estão interessadas em entender seu ponto de vista ou respeitar suas escolhas. Estão mais focadas em provar que estão certas, alimentar conflitos ou até reforçar o próprio ego te diminuindo. Nesses momentos, é crucial lembrar do que o estoicismo ensina. Você não tem controle sobre as opiniões e comportamento dos outros, mas pode controlar como reage a isso. Quando você entende que nem todas as batalhas devem ser travadas, e nem todo mundo merece ouvir suas explicações ou receber sua atenção, você ganha liberdade. Pense nisso. Se você estivesse em um jogo de tênis e percebesse que seu adversário não está tentando rebater a bola, mas apenas te fazendo correr de um lado para o outro, qual é o sentido de continuar jogando? Insistir em se explicar é exatamente isso. Jogar um jogo onde o outro lado só quer te desgastar. E o custo disso é alto. Quando você tenta convencer alguém que não está aberto ao diálogo, você não apenas desperdiça tempo, mas coloca em risco sua paz interior. Você já deve ter ficado ao lado de alguém e saído exausto da conversa. Esse sentimento cria um ciclo de desgaste mental e emocional, onde você perde mais do que ganha. Como disse Clive Staples Lewis, não desperdice palavras com aqueles que merecem o seu silêncio. Na próxima vez que você sentir vontade de se explicar, pare por um momento e faça essas duas perguntas. A pessoa está realmente aberta a ouvir e entender o que eu tenho a dizer? Meu esforço vai trazer algum resultado ou estou apenas gastando energia à toa? Se a resposta for não, a qualquer uma dessas perguntas, guarde suas palavras. Escolher o silêncio ou uma resposta objetiva é um ato de coragem, não de fraqueza. É um sinal de que você valoriza sua paz interior mais do que a aprovação de quem não a merece. Pense em um exemplo real. Você tenta explicar para um amigo por que tomou determinada decisão, mas ele insiste em minimizar ou distorcer suas palavras. Em vez de se justificar, você pode simplesmente dizer: entendo sua perspectiva, mas não vou entrar nessa discussão agora. Ou durante uma reunião de trabalho, você percebe que um colega está focado em criticar suas ideias, não em analisá-las de forma construtiva. Nesse caso, em vez de rebater cada argumento, escolha ouvir, anotar o que é relevante e seguir em frente, guardando sua energia para quem realmente quer colaborar. Quando você prioriza onde investe seu tempo e esforço, sua vida começa a florescer. Reconhecer quem e quais situações merecem sua energia é cultivar discernimento. Nem tudo na vida virá escrito em regras claras. Muitas vezes, precisamos aprender a filtrar e ler o ambiente, e fazer isso sem deixar que nossas emoções definam nosso julgamento. Isso não significa que você está fugindo ou desistindo da briga, mas que tem maturidade e inteligência emocional para escolher onde investir sua energia.
A maioria das pessoas não tem discernimento e equilíbrio para dominar as emoções quando provocadas, mas quando tem, ficam à frente de muitos. Esse nível de maturidade acontece quando cultivamos o autocontrole. Você entende que não precisa se explicar para todo mundo e sabe quem merece sua energia e vitalidade. 2. Escolha suas batalhas com sabedoria. Nem todo campo de batalha merece sua presença. Há um ditado que diz: você pode fazer qualquer coisa, mas não pode fazer tudo. Isso também se aplica às batalhas que enfrentamos na vida. Cada discussão, provocação ou desafio exige sua energia, e essa energia mental e emocional é limitada. Quando você tenta lutar todas as batalhas, acaba exausto, sem forças para as lutas que realmente importam. Escolher suas batalhas com sabedoria não é se omitir ou aceitar desrespeito, mas sim decidir onde sua atenção e esforço terão o maior impacto. Lutar contra tudo e todos não é coragem, é desperdício. A verdadeira coragem estoica é saber onde sua presença fará diferença e onde o silêncio será mais eficaz. Às vezes, insistir em vencer uma discussão é como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. Você não só não resolve o problema, como se desgasta emocionalmente. Pense em uma estrada com muitos semáforos. Se você parar para discutir em cada cruzamento, nunca chegará ao seu destino. Mas se escolher seguir em frente, desviando dos obstáculos que não importam, a viagem será muito mais leve e tranquila. Na vida, pratique escolher suas batalhas e comece se perguntando: essa batalha vai mudar algo importante na minha vida? Se a resposta for não, provavelmente ela não vale sua energia. Outro ponto que temos que encarar é nossa reação. Muitas vezes o ego quer falar mais alto que nosso controle interno. Ele grita: você não pode deixar isso passar. Prove que está certo. Mas será que estar certo realmente compensa o custo emocional? Sêneca dizia que quando nos sentirmos ofendidos, devemos questionar quem nos ofendeu. Essa pessoa é importante para mim? Eu a admiro? Ela pratica as qualidades que exige? Muitas pessoas criam regras que não cumprem, impõem comportamentos que não têm, esperam o respeito que não dão e ditam princípios que não seguem. Os estoicos nos ensinam a fazer uma análise no caráter dessa pessoa antes de entrarmos em qualquer disputa. Conheço alguém que trabalhava em um ambiente tóxico, onde discussões aconteciam todos os dias. No início, ele tentava rebater cada provocação, explicando suas ações e defendendo suas escolhas. Mas isso só aumentava sua frustração. Um dia, ele decidiu mudar. Passou a responder apenas ao que realmente importava, ignorando comentários desnecessários. Não demorou para que as provocações diminuíssem e ele recuperasse sua energia. Foi aí que percebeu: às vezes, o silêncio é o maior escudo. Não é a quantidade de batalhas que você vence que define sua força, mas a qualidade das que você escolhe enfrentar. Lembre-se, sua energia é preciosa. Use-a para construir o que importa e ignore o que não te agrega. Escolher suas batalhas com sabedoria não é desistir, é proteger o que você tem de mais valioso, sua paz, seu tempo e sua felicidade. 3. Desarme provocações com firmeza. Desarmar provocadores não se trata de vencer discussões, mas de sair delas com sua dignidade intacta. Provocações são armadilhas emocionais. Quem te provoca não está buscando uma conversa construtiva, mas sim uma reação de descontrole da sua parte. Essas pessoas sabem que, ao te tirar do sério, elas assumem o controle da situação. Quanto mais você reage, mais poder dá a elas. Porque quem controla suas reações controla você. Não dê esse poder a ninguém. Por isso, a melhor estratégia não é reagir no calor do momento, mas manter a calma e responder de forma firme, objetiva e sem agressividade. Essa postura demonstra que você tem inteligência emocional e que não está disposto a ser manipulado. Responder com serenidade é a maior demonstração de força, pois quem permanece em silêncio diante da provocação mostra que já venceu por dentro. As provocações, muitas vezes, vêm disfarçadas de críticas, piadas ou comentários passivo-agressivos. Em vez de rebater, escolha se posicionar de forma clara e tranquila. Isso desarma completamente quem tenta te desestabilizar. É como estar em uma tempestade. Se você luta contra o vento e a chuva, acaba mais molhado e cansado.
Mas se você se protege e espera a tempestade passar, sai intacto do outro lado. Imagine um cachorro latindo desesperadamente para você enquanto está preso atrás de um portão. Se você se abaixa e começa a latir de volta, o cachorro acha que está vencendo. Mas se você simplesmente passa reto, ele logo perde o interesse. Sêneca nos alertava: se você não devolve o latido de um cachorro que age irracionalmente, por que devolver as palavras de alguém que prova não ter poder sobre suas emoções? Sua paz vale mais do que qualquer discussão. Não se perca tentando provar algo para quem já decidiu não enxergar seu valor. Você não controla o que dizem de você, mas sempre pode escolher como reagir. Essa lição é a maior liberdade emocional que você pode aprender com o estoicismo. É difícil quando somos provocados, ou levamos um esporro por nada, porque a primeira emoção que surge é a dúvida sobre nosso valor e importância. E isso se torna ainda mais difícil quando vem de alguém importante para nós. Mas, neste momento, é crucial entender que o seu valor não está refletindo em como alguém te trata ou te respeita. O seu valor está em ser quem você é, mesmo que os mais próximos não enxerguem isso. Você não precisa provar nada para ninguém, porque sua força não está na resposta que dá, mas no controle que mantém. A medida do seu valor nunca pode estar fora de você. Ele é a sua honestidade, sua virtude, o seu jeito único de fazer as coisas. Não importa quais ofensas tentam jogar em você, quando você entende que seu valor é cultivado dentro e não fora, isso te deixa imune e mais forte emocionalmente. E nesse processo, quando as provocações forem intensas, a estratégia para lidar com elas é simples: respirar profundamente antes de responder. Isso ajuda a desacelerar a sua reação emocional e a pensar com clareza. Responda sempre com uma frase neutra e firme, algo como: entendi seu ponto, mas prefiro não continuar nessa conversa agora. Ou, eu não concordo, mas respeito sua opinião. Porque nessas situações, quanto mais você tenta se explicar, mais espaço dá para outra pessoa te desestabilizar. Seja direto e vá embora da situação, se necessário. Provocações são um teste, não apenas para o seu autocontrole, mas para a sua inteligência emocional. Quem te provoca não está interessado na verdade, aprender algo novo ou resolver a situação. Pelo contrário, essa pessoa quer ver sua reação para se sentir no controle ou inflar o próprio ego. É um jogo de manipulação emocional e a única forma de vencê-lo é não jogar. Ser firme não é sobre levantar a voz ou vencer a discussão. É sobre manter sua paz enquanto deixa claro que não será intimidado. Essa é a verdadeira força. Sair de uma situação difícil com sua dignidade intacta e sua paz preservada. Para isso acontecer, você precisa aprender a escolher suas batalhas. E nas batalhas desnecessárias, o próximo passo é a resposta. 4. O silêncio como resposta poderosa. Muitas vezes, acreditamos que precisamos ter a última palavra, que precisamos reagir e nos defender imediatamente. Mas na realidade, o silêncio pode ser a resposta mais inteligente e eficaz. Ele confunde, desarma e deixa claro que você não está disposto a se envolver em jogos emocionais que não levam a lugar algum. A necessidade de provar algo a alguém é muitas vezes um sinal de insegurança interna. O silêncio, por outro lado, demonstra que você já sabe quem é. O silêncio não é ausência de ação. Ele é uma escolha ativa e estratégica. É como dizer: eu vejo o que você está fazendo, mas não vou reagir como você espera. Ele mostra força interior e equilíbrio emocional. Pense em uma fogueira. Para ela continuar queimando, é necessário que você coloque lenha. Suas palavras são como essa lenha. Quando você opta pelo silêncio, você retira o combustível e a fogueira, que simboliza o conflito, começa a se apagar. Outro exemplo. Uma pessoa tenta empurrar uma porta que você decidiu não abrir. Quanto mais ela empurra, mais percebe que não vai entrar. Você mantém sua posição e a insistência dela perde força. Experimente o seguinte: da próxima vez que alguém tentar te provocar, respire fundo e conte até 10 antes de responder. Esse pequeno intervalo pode mudar completamente a forma como você reage. Como disse Platão, o silêncio é um amigo que nunca trai. Quando você escolhe se calar, você se torna o mestre da situação, enquanto os outros ainda tentam entendê-la. Em vez de rebater imediatamente, olhe para a pessoa com calma e mantenha a serenidade.
Muitas vezes, o desconforto que ela sentirá com o seu silêncio será suficiente para encerrar a discussão. Outra alternativa é praticar o silêncio planejado. Se estiver em um ambiente hostil, saia por alguns minutos para refletir antes de dizer qualquer coisa. Esse 1 minuto longe te livrará de anos de briga e consequências de palavras ditas sem pensar. O silêncio evita que você diga algo no calor do momento que pode ser usado contra você. Ele demonstra maturidade emocional, pois mostra que você não precisa de aprovação externa e ainda deixa claro que você não está disposto a perder sua paz com situações que não agregam. O silêncio não é apenas ausência de palavras, é a presença da sua força. Responder com silêncio é uma forma de dizer que você está no controle. É uma afirmação silenciosa de que sua paz vale mais do que qualquer discussão vazia. E, acima de tudo, é um lembrete de que sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada com quem não está disposto a entender. 5. Construa limites claros. Você ensina aos outros como quer ser tratado. Na maioria das vezes, as pessoas ultrapassam os limites porque nunca souberam onde eles estão. Talvez você tenha tolerado brincadeiras que machucaram, comentários sarcásticos ou pequenos desrespeitos, achando que eram inofensivos, mas cada concessão sua abriu espaço para comportamentos que agora detonam sua energia e corroem sua autoestima. A maneira como você permite que os outros te tratem é o reflexo do valor que você atribui a si mesmo. Quem não estabelece limites, aceita migalhas de respeito. Estabelecer limites não é sobre afastar os outros, mas sobre ensinar como você quer e merece ser tratado. Imagine que sua vida é como uma casa. Se você deixa a porta aberta o tempo todo, sem horários, sem regras, qualquer um entra, faz o que quer e vai embora sem pensar 2 vezes. O problema não é que as pessoas sejam mal intencionadas, mas que sem direções claras, elas agem conforme seus próprios interesses, muitas vezes às suas custas. Limites não são muros que te isolam do mundo. São cercas que protegem o que há de mais valioso em você, sua paz, seus valores e sua dignidade. Eles não apenas mostram para os outros até onde podem chegar, mas também lembram você do que é inegociável em sua vida. Sem eles, você se torna vulnerável a comportamentos que desgastam sua energia, mesmo que de forma sutil. Quando você estabelece limites, está dizendo ao mundo: eu me respeito o suficiente para não aceitar menos do que mereço. Pense nisso como um parque natural. Existem trilhas cuidadosamente marcadas para que as pessoas possam explorar sem destruir o ambiente. Essas demarcações não prejudicam a experiência. Pelo contrário, a torna sustentável. Da mesma forma, seus limites são essas trilhas. Eles guiam as pessoas em suas interações com você, garantindo respeito e harmonia. Agora, reflita sobre situações em que você se sentiu desrespeitado ou esgotado. Talvez um colega de trabalho que todo dia faz comentários invasivos, ou um amigo sempre abusa da sinceridade. Em casa, pode ser um parente que não entende sua necessidade de espaço, ou um parceiro que insiste em ignorar o que é importante para você. A pergunta é: você já mostrou a essas pessoas quais são seus limites? Como disse Confúcio, respeite a si mesmo e os outros o respeitarão. Definir seus limites de forma clara é um hábito que molda não apenas como os outros te tratam, mas como você se enxerga em cada relação. Estabelecer limites é desconfortável no começo porque muitas vezes nos sentimos culpados ou não queremos ser vistos como egoístas. Mas a verdade é que os limites não afastam as pessoas certas, eles filtram quem realmente te respeita, e quem não respeita nunca deveria ter tanto acesso a você. Comece identificando o que você não tolera mais. Pode ser grosseria gratuita, críticas destrutivas mascaradas de falsos conselhos ou demandas que ultrapassam seu horário de trabalho. Depois pratique respostas firmes e objetivas. E não deixe que isso seja só um conhecimento, fortaleça sua mente para que se transforme em ações concretas na sua vida. Mas sabia que ser firme não significa ser ignorante. O equilíbrio entre calma e assertividade é o que transmite sua mensagem de forma mais eficaz. Por exemplo, se alguém insiste em invadir sua privacidade ou criticar suas escolhas, não há necessidade de levantar a voz ou se exaltar. Um tom de voz sereno, aliado a palavras claras, tem o poder de colocar qualquer um em seu devido lugar. 6. Foque em quem realmente importa.
Investir em quem te valoriza é o segredo para uma vida mais leve. Quantas vezes você gastou energia tentando agradar ou se justificar para pessoas que não fazem o menor esforço para te entender ou apoiar? Enquanto isso, quem realmente está do seu lado, quem torce por você em silêncio, muitas vezes acaba esquecido ou colocado em segundo plano. Isso acontece porque temos uma tendência natural de tentar conquistar quem nos rejeita, como se isso validasse nosso valor. Mas essa busca é uma armadilha emocional. Você acaba negligenciando aqueles que te amam de verdade. Os amigos, familiares ou até colegas que te apoiam sem pedir nada em troca. Focar em quem importa é uma escolha de liberdade. É parar de tentar agradar a todos e priorizar o que realmente traz sentido e alegria à sua vida. Como disse Voltaire, aprecie aqueles que te fazem sorrir, são eles que tornam sua vida mais leve e bela. Imagine que você está regando um jardim. Se você passa todo o seu tempo tentando salvar uma planta seca e murcha, acaba esquecendo das flores saudáveis que só precisam de um pouco de cuidado para florescer. No fim, você perde as flores e a planta murcha continua sem vingar. A lição é clara: não adianta insistir em quem não está disposto a crescer do seu lado. A questão é simples: em quem você quer investir o seu tempo e esforço? Em pessoas que sugam você ou naquelas que te recarregam? A vida se torna mais leve quando deixamos de perseguir quem nunca nos enxergou e passamos a valorizar quem sempre esteve ao nosso lado. Somos sempre influenciados por quem está à nossa volta. Sêneca dizia que cada um que passa por nós deixa um pouco do seu caráter. Não temos controle sobre a postura dos outros, nem podemos mudá-la, mas podemos escolher por quem e como seremos influenciados. Tente identificar na sua vida quem são as pessoas que te ajudam e quem são as pessoas que mais sentem necessidade de te diminuir. E comece a dedicar mais tempo no primeiro grupo. Marque um café, mande uma mensagem ou simplesmente agradeça por estarem ao seu lado. Para o segundo grupo de pessoas que só te fazem sentir pequeno, estabeleça limites claros e minimize o contato quando possível. Quando você direciona sua energia para quem te valoriza, algo mágico acontece. Você se sente mais leve, mais conectado e, acima de tudo, mais feliz. Sua vida começa a florescer porque você está regando as relações certas, aquelas que te nutrem e te inspiram a ser melhor. 7. Não se sinta atingido. Ninguém pode te ferir sem a sua permissão. Na vida, sempre haverá pessoas que tentam te desestabilizar com palavras, críticas ou atitudes. Mas aqui entra o poder do estoicismo. Estas provocações só te atingem se você permitir. Quando você se sente ofendido, está aceitando como verdade o que foi dito ou feito, mesmo que nenhuma opinião ou ação reflita quem você verdadeiramente é. Lembre-se, o que os outros dizem sobre você revela mais sobre eles do que sobre você. Sentir-se atingido frequentemente vem de uma necessidade de validação. Queremos ser aceitos, compreendidos e respeitados. Quando isso não acontece, nos sentimos atacados. Mas lembre-se, o valor que você tem não é determinado pela opinião alheia. Ele vem de como você se enxerga e do quanto acredita em si mesmo. Imagine que alguém tenta te acertar com uma flecha, mas ela não tem ponta, é só um pedaço de madeira. Se você não se abaixar ou correr, ela nunca vai te machucar. É exatamente isso que acontece com ofensas vazias e desrespeito. Só causam impacto se você se dobrar diante delas. É como Marco Aurélio escreveu: escolha não ser ofendido, e você não se sentirá ofendido. Não se sinta ofendido, e você não terá sido. Pense em um espelho. Ele reflete tudo, mas não absorve nada. Você pode ser como o espelho, enxergar o que vem de fora, mas não deixar que isso entre e te afete. Treine sua mente para não internalizar ataques. As pessoas podem dizer o que quiserem, mas o que elas dizem não define você. Isso é um reflexo delas, não seu. Como dizia Eleanor Roosevelt, ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento. Quando você desenvolve esse nível de maturidade emocional, você assume o controle da situação. O mundo pode tentar te desestabilizar, mas você decide se manter firme. A verdadeira força não está em evitar ataques, mas em não permitir que eles te abalem. Ou seja, não controlamos o mundo, mas controlamos nossa postura diante de qualquer desrespeito. 8. Cultive o autocontrole. O autocontrole é uma das habilidades mais poderosas que você pode desenvolver,
porque é a base de todas as outras. Ele te permite responder racionalmente em vez de reagir, agir com sabedoria em vez de impulsividade. Sem ele, suas emoções governam e você acaba sendo levado para direções que nunca escolheu conscientemente. No entanto, poucas pessoas realmente investem tempo para fortalecê-lo. Muitas vezes, somos dominados por emoções como raiva, frustração ou ansiedade e acabamos deixando essas emoções ditarem nossas ações. O problema é que, quando agimos sem controle, abrimos mão da nossa liberdade de escolha. Reagir impulsivamente é entregar o volante da sua vida às circunstâncias externas, o que te torna refém do ambiente. Imagine que você está no mar durante uma tempestade. As ondas estão violentas e o barco balança sem parar. Você não pode controlar o mar, mas pode segurar firme o leme e escolher a direção que vai seguir. Seu autocontrole é esse leme. Sem ele, você será levado pelas ondas, mas com ele, pode navegar até águas mais calmas. E, se esse exemplo parece muito distante para você, pense em um copo de água cheio até a borda. Qualquer pequeno movimento faz a água transbordar, mas um copo pela metade pode ser movimentado sem derramar. Desenvolver o autocontrole é como criar espaço interno suficiente para que os desafios externos não te inundem. Epicteto, um dos maiores pensadores estoicos, fazia uma comparação simples, mas profunda, entre os seres humanos e os animais. Ele dizia que um animal, ao ser atacado, reage imediatamente por instinto. Nós, seres humanos, temos uma capacidade única: pensar antes de agir. No entanto, quando cedemos às emoções sem reflexão, nos igualamos a um animal, vivendo de forma instintiva e impulsiva. Para Epicteto, a verdadeira liberdade e felicidade dependem do nosso domínio sobre nossas reações e percepções. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço, e é exatamente nesse espaço que reside o nosso poder de escolha. É onde decidimos como reagir às situações, e nessa escolha está o nosso crescimento e a nossa liberdade. Quem aprende a pausar, refletir e responder com intenção se torna senhor de si mesmo, em vez de escravo das circunstâncias. Pessoas com autocontrole são mais respeitadas e vistas como exemplos de equilíbrio e força. Elas não desperdiçam energia reagindo a tudo, mas concentram seus esforços no que realmente importa: construir uma vida de valor e significado. Investir no autocontrole é investir na sua liberdade. Quando você aprende a dominar suas emoções, não permite que o mundo à sua volta defina quem você é. Você se torna o arquiteto da sua própria vida, criando um futuro baseado em escolhas conscientes e não em reações automáticas. Comece pequeno, mas comece hoje. O mundo pertence àqueles que sabem se manter firmes, mesmo quando são atacados com desrespeito. Porque quem domina suas emoções, domina o mundo. Se você chegou até aqui, comente no caminho. E obrigado por assistir.